Neste vídeo eu vou mostrar como eu vou fazer a reforma dessas pinças. E a história dessas pinças foi num tempo onde eu tinha pouco conhecimento, mas eu queria usar freio a disco. Isso faz muitos anos. Naquela época, devido a pouca experiência, o pistãozinho que vai aqui, ele é assim, tinha uma dificuldade para tirar. E nessa dificuldade o que eu fiz? Eu acabei fazendo aqui um corte e consegui tirar. Então, na desmontagem eu perdi os pistãozinhos, todos os quatro. Mas era um projeto a longo prazo, porque naquela época eu não tinha algum conhecimento, eu tinha muito pouco, mas eu queria fazer. Depois disso, o que aconteceu? Eu descobri que a suspensão do meu Fusca ela era de embuchamento, então até aquele momento era impossível ter freio a disco na dianteira. Os anos foi passando e ficou esse projeto parado. Mas aí, com o tempo, eu tive muito problema na suspensão de embuchamento, porque dá desgaste muito rápido e aquela coisa toda, e aquilo me deixou um pouco injuriado pela manutenção frequente. E o meu carro ele está no dia a dia, então todo dia ele tem que estar pronto para sair. E nessa situação toda, junto com o Low Bugs, há mais ou menos 2 anos ou 3 anos atrás, a gente adaptou a suspensão de pivô no cabeçote ali, na cabeça de porco, de embuchamento. E aí ficou bacana. E aí, conversando com ele, falei, mas agora dá para colocar ali os discos. Aí ele falou, não, agora fica mais fácil. E aí, numa correria, acabou que eu ganhei algumas pinças já velhas por algum motivo que tiraram, e elas estão com esse aspecto por dentro aí, ó. Algumas eu já desmontei, mas o que me interessa delas é o pistãozinho, que o pistãozinho, se ele tiver bom aqui, a gente consegue usar eles. O tempo foi passando e agora eu vou conseguir colocar no meu carro disco na dianteira. Então, assim, um pouco de história, porque isso dessas pinças estarem desse jeito aqui, aqui eu coloquei uma graxa branca e elas ficaram guardadas, e isso já tem mais de 5 anos. Eu vejo a possibilidade de conseguir fazer a troca, porque eu já tenho os discos, e aí falta só fazer a montagem das pinças. Então isso, brincando aí, vai mais de 5 anos de espera. E agora eu estou tendo a oportunidade de poder usar. Então algumas peças já estão na mão e eu vou fazendo então a montagem. E eu vou ter que fazer uma limpeza prévia em tudo, mas por enquanto eu só estou juntando as peças que eu preciso. Aqui até então eu já tenho o que é necessário, 2 para cada. Continuando com a história, quando eu fui mexer nisso aqui a primeira vez, eu destruí tudo isso daqui. Porque faltou conhecimento na época. E também não vinha nenhum carro para fazer esse tipo de serviço com freio a disco. Sempre tambor, sempre 1300. Nunca chegou assim para a gente poder estudar a matéria como que ela tem que ser. Mas os anos foi passando, a gente foi tendo conhecimento. E aí, então eu não preciso mais tirar isso aqui de um jeito selvagem. Eu desenvolvi uma pecinha que eu vou rodando aqui e ela vai subindo o pistão.
E aí o pistão vai saindo sem pancada, sem destruir nada. Não é uma maravilha? Então, assim, como eu sempre falo, a gente pode estar sempre evoluindo. E você nem sempre precisa de ferramentas caras. Existe para comprar. Só que como nunca tinha serviço para fazer desse tipo, então foi se passando, foi se virando. Só que agora, o que acontece? Agora a gente tem um sacador aqui feito de improviso, como eu sempre falo. Não é um sacador bonito, mas ele resolve. Ele resolve as coisas. Uma coisa legal assim que a gente vai evoluindo. Então eu estou contando aqui um pouco de história, enquanto eu vou tirando aqui. Mas assim, em 5 anos a gente aprende muita coisa. E agora eu fiz esse sacador, ó, não é um sacador bonito, é bem simples de fazer, simples demais até. E aí o que acontece? E aí você coloca aqui, ó, sem sofrimento, sem ficar batendo, sem esforço desnecessário, sem machucar a peça. E ali já está pronto para ser sacado. E aí depois que ele chegou nesse patamar aqui, é só você vir com a mão e fazer aqui uma forcinha e o pistãozinho já sai. E aí ele sai tranquilamente na sua mão. Lógico que sempre vai ter sujeira, muita sujeira. E o que trava o pistãozinho aí é essa borracha. E essa borracha ela é muito... ela segura o pistãozinho de uma forma que às vezes batendo não é o caminho. Agora, para mim poder recuperar isso daqui, eu tenho que ter os pistãozinhos e elas estão funcionando. Porém, eu não vou usar, porque eu vou usar aquelas ali. O que segura o pistãozinho ali de uma forma brutal é só essa borracha aqui, que é a que faz vedar para o fluido não sair, e essa aqui que veda para não entrar água. Agora eu vou lavar os pistãozinhos, vou escolher os melhores. Obviamente que eu vou correr uma lixinha aqui, mais ou menos 2.000. E aí então agora eu tenho aqui os pistões, até mais do que eu preciso, para poder fazer o meu sistema funcionar. Então assim, estou compartilhando com vocês que quando eu comecei, eu nem era da área de mecânica. E eu sou um apaixonado por mecânica. E eu sempre busco me aprimorar. Então eu digo para vocês, para quem segue o canal aí há mais tempo, tem coisa que você consegue fazer sem ferramenta. Tem coisa que é possível você fazer sem. E tem coisas que você consegue adaptar. Um negocinho simples desse aqui, você consegue tirar sem perder muito tempo e sem uma demanda de esforço físico grande. Tem situações que é possível você fazer a ferramenta ou fazer sem. E tem situações que você não tem para onde correr, você tem que ter a ferramenta para poder fazer o serviço perfeito. Igual, por exemplo, aqui, ó, nenhuma das pinças tomou pancada, saíram todas de um jeito bem simples. Com uma ferramenta que você provavelmente, para você que mexe na sua casa, tem aí uns pedacinhos de ferro, você consegue fazer. Uma coisa simples que te ajuda a ganhar tempo. Então hoje a gente já domina um pouco do assunto, então fica mais fácil. Mas na época que eu comecei, eu queria, mas eu não sabia como fazer e como proceder para conseguir o objetivo. Agora eu tenho tudo, então numa sequência eu vou mostrar isso aqui já lavado e pronto uso. Aí vou mostrar como é que monta. Já tem vídeo no canal de uma outra que eu fiz antes dessa daqui, mas essas daqui elas são especiais, porque eu demorei tempo para conseguir.
e depois eu demorei mais tempo para conseguir isso aqui. E depois o meu tempo ele é um pouco curto, então eu também não pude desenvolver o projeto que eu queria para o meu carro, que era ter o freio a disco. Então assim, às vezes as coisas para uns é muito mais rápido, para outras é um pouco mais difícil, para outros é até demorado. Mas o importante é que a gente não desistiu e agora a gente vai conseguir colocar freio a disco no Fusquinha. E sim, isso aqui tem para vender no Mercado Livre. Não é um preço tão absurdo, mas eu tinha aqui e como eu consegui essas daqui, então eu vou acabar usando essas daqui mesmo e vai dar certo, porque é possível a gente fazer com coisas que a gente tem. Muitas vezes, às vezes você não precisa comprar o ferramental, às vezes você pode fazer. Esse aqui é um caso, tem esse aqui que eu fiz, tem um outro também que eu fiz que é para apertar o volante do motor e funciona perfeitamente. Então basta você querer e desenvolver que dá certo. Então agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lavar isso aqui e colocar o vedador em todas elas e descer. O pistãozinho está pronto. O mais chato e encardido de fazer é colocar esse guarda-pó. Isso aqui é bem xarope. Às vezes a gente consegue fazer rapidinho, mas às vezes demora um tempinho, tá? Uma outra coisa, quando você for comprar o reparo, preste atenção que tem reparo que aqui é grande e tem reparo que ali é pequeno, tá? Então, essas que eu tenho aqui, o sistema delas é o Ateves. Pelo menos a autopeça me passou que esse aqui é o sistema Teves. Usaram esse nome. Enfim. Então, como aqui é da mesma, então serve as peças. E aí eu vou guardar esse aqui, que eu vou arrumar ele. E aí vou deixar para cá, que daí no futuro talvez a gente precise para alguém, algum pedaço, alguma coisa ali que vai precisar, daí tá aqui. Então a princípio é isso aí. Queria comentar, compartilhar com vocês que nem tudo na vida são flores. Às vezes você tem que dar um passo para trás para poder chegar lá na frente. E isso aqui foi uma coisa que demorou, mas agora a gente vai desenvolver. Vamos ter freio a disco com suspensão de pivô na cabeça de porco ou cabeçote da suspensão do Fusca 1300. Então a gente vai fazer essa alteração, que é no meu Fusca de uso diário. Eu já tenho algumas peças, no decorrer que a gente lavar isso aqui eu vou mostrando como é que vai ser. Então espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.